Meu nome é Isabela Modesto, tenho 29 anos e sou lá do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. A minha estreia no fisiculturismo foi agora, nesse último final de semana, lá na minha cidade. E eu levei o overall do dia, né, como a figure. E tô aqui me preparando pro meu segundo campeonato, que vai ser o Arnold, agora na sexta-feira. Eu sempre tive vontade de fazer educação física. Meu pai sempre foi do meio do esporte, jogou futebol por muitos anos e ele faleceu quando eu tinha 17 anos. E o sonho da vida dele era fazer educação física. Então foi um dos motivos que eu também escolhi para poder fazer educação física e seguir na profissão. Mas eu sempre gostei muito da área da dança, eu nunca gostei de musculação. Então eu dei aula de dança por 10 anos. E na pandemia, eu acabei ganhando 10 quilos por conta da rotina de ter parado as academias, não podia dar aula. E eu tenho um problema na lombar, um problema hereditário, que é um deslizamento de vértebra. E por conta desse problema, eu comecei a travar muito as costas. Então, na verdade, eu comecei a musculação por obrigação, era por saúde. E peguei gosto, comecei a fazer musculação, comecei a melhorar minha saúde, a minha estética, que, né, por consequência veio também. E continuei no ramo. Aí comecei a trabalhar como personal depois que me formei da faculdade. E em 2020, novembro de 2020, comecei a treinar. Não fazia nada, só dançava mesmo. E aí, a partir daí eu peguei gosto. E quando foi em 2023, eu conheci o Andriel, através de uma amiga aqui lá de Rio Preto também, a Luana Migliari. Ela me apresentou ele e foi a partir daí que eu comecei a gostar ainda mais do fisiculturismo e me entrar nesse meio aí do esporte. Eu sempre gostei muito das categorias, mas eu só conhecia a grosso modo assim a biquíni e a wellness. E a minha estrutura, todo mundo falava: Isa, você não compete, você tem a linha de figure, você é Y, costas mais largas, tudo. E eu, gente, não, eu queria o wellness. E aquele negócio, né, de não saber mesmo sobre a categoria, porque realmente a figure aqui no Brasil, ela não é muito conhecida, é mais lá fora, Americanas e tudo mais. Então eu estava meio relutante ali, meio batendo na tecla que eu queria o wellness. Falei com o Andriel e falou: Isa, sinceramente você tem linha de figure, mas se você quiser o wellness a gente tenta. Só que vai chegar uma hora que tua estrutura vai conflitar. E não deu outra. A gente começou em agosto de 2023 e fomos seguindo. Quando deu junho de 2024, do ano passado, eu falei: quer saber? Não vou mais relutar na wellness não, vamos para o que tem que ser. E aí eu parti, falei pra ele, conheci a Renata, que é minha companheira de time, Renata Mello, e ela é minha professora de pose, e simplesmente me apaixonei pela figure. E aí a gente começou a preparação em definitivo em outubro de 2024, que aí a gente começou um mini cutting, fomos limpando o físico para poder estrear agora dia 29 de março. A gente faz o que está ao nosso alcance, né? Deus sabe de todas as coisas e tem coisas que não tá ao nosso controle, às vezes por conta de arbitragem, alguns pontos. Então, o que precisava ser feito a gente fez. E saber que deu certo, que era isso que eles estavam querendo, que era isso que a categoria pedia, levar tudo não tem preço. Quando eu conheci, por não ser tão famosa, eu achava que era uma categoria em que o pré-julgamento ali das pessoas achariam que não era uma categoria tão feminina. Porque feminino é a biquíni, porque é mais longilínea, o wellness, que é mais cavalona, mas não. A figure, depois que você entende, que você aprende sobre a categoria, você vê que é como se fosse... Eu remeto muito a figure como uma estatuazinha, o próprio troféu, por exemplo. É muito bonito, é muito delicado, é muito fluido, é muito elegante. Então eu acho a categoria figure uma categoria elegantíssima. O que é a figure para mim? A figure para mim foi um divisor de águas, é a realização de um sonho que para mim, na Isabela lá em 2020, a Isabela de 25 anos, achava que era uma coisa muito distante lá. As moças lá são lindas, elas conseguem, mas a Isabela não. Então, conhecer meu corpo, a minha estrutura física e não lutar contra a minha genética fez eu enxergar a figure como uma realização de um sonho. E tantas oportunidades, tantas portas que se abriram para mim, inclusive a porta da Caribal para entrar aqui, fazer parte do time. Então é isso, foi realmente a realização de um sonho.